Olá, gente. Boa noite. Boa noite. Graça e paz. Estamos aqui nessa noite para poder trazer uma mensagem para vocês que possa frutificar tanto o nosso coração quanto o de vocês. Nesses momentos que as pessoas começam a se questionar mais ainda, né? Porque fica com aquela esperança de que a quarentena vai acabar e daqui a pouco se prorroga mais. E junto com isso, alguns sentimentos vão brotando em relação às pessoas, como medo e insegurança. E o que temos que fazer nesse momento é nos mantermos firmes na fé. Continuarmos firmes na fé, sabe? Ele deixou claro, Cristo deixou claro sobre algumas coisas que iriam acontecer e que os dias maus poderiam chegar para algumas pessoas. E para algumas pessoas hoje está sendo o dia mau. Só que nesse momento nós temos que nos permanecer firmes na fé, certo, Bem? Sim. Então vamos começar lendo em Lucas 17 e o seu versículo 5, que diz assim: Os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. Né? E quantas vezes a gente já não se perguntou sobre isso, né? Um com o outro e acabou se fazendo essa pergunta e até fazendo essa oração em alguns momentos, pedindo a Deus para aumentar a nossa fé, para termos uma fé. As pessoas acham que era pelo seu tamanho em si, né? As pessoas elas não conseguem o resultado que quer na vida, não conseguem o objetivo que elas querem na vida e elas acabam entendendo que isso é porque elas têm uma fé pequena. Elas acabam achando que isso é porque elas têm com pouca fé, né? Elas acabam relacionando isso à sua fé. Eu tenho um objetivo, fiz um pedido e não consegui aquilo que eu queria, então deve ser minha fé, né? Ou que não tem fé, né? Ou que a sua fé não é suficiente. Eles acabam entendendo isso, né? Ou que não tem fé, ou que a fé não é suficiente, ou que a fé está pouca, né? Mas entenda uma coisa. Primeiro, eu queria que bem abrisse aí em Efésios 2 e o seu capítulo 2, versículo 8. Em primeiro lugar, você tem que entender que você é filho. Se você é filho de Deus, você tem fé. Amém. Independente. Se você é filho de Deus, você tem fé. E é isso que você tem que crer. Você tem fé. Você é filho de Deus e isso você tem. Pode ler, Tati. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Que bom. Tá vendo? A gente entende que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem da gente, é dom de Deus. Logo entendemos que eu sou salvo. Pronto, se eu sou salvo pela graça por meio da fé. Então, para eu ser salvo, eu tenho que, por meio da fé, entender que eu tenho fé. Sim. A graça me salva. Por meio da fé, acreditar em alguma coisa. Eu penso sempre assim, né? Eu acho que já foi mencionado em várias ministrações também que a gente já presenciou, ouviu. Que a gente, né, temos fé até mesmo quando a gente confessa Jesus Cristo ou aceita Ele. Porque Deus e Jesus é pessoas invisíveis e geralmente, até mesmo que a própria palavra de Deus que a gente chama o que não existe como se já existisse. Então, por eles não ser visivelmente, fisicamente, né, que a gente conheça assim, né, como eu tô aqui, tenho tato em Adailton, né, não é dessa forma. Mas a gente creu que Jesus existe e que Deus existe. Então é por isso que, mediante até a nossa confissão de fé, aceitando, levantando nossas mãos e aceitando a Jesus Cristo, a gente teve fé para poder ter pelo menos esse passo. E daí adiante, né, são outros níveis de fé que você vai adquirindo no decorrer da sua caminhada com Cristo. Interessante isso, né? Porque por ter aceitado a Cristo e eu acreditar em algo, de certo modo, isso é um estilo de fé. Por mais que eu diga que eu não tenho fé, mas se eu acredito em algo, eu estou fazendo fé em alguma coisa, né? E essa questão da confissão é interessante. Veja que se a gente não fosse salvo, a gente não seria fé. Porque é mediante a fé. Ou seja, quando somos salvos em Deus,
né? Quando somos salvos, recebemos a salvação, Deus nos presenteia com a fé. Sim. Ele nos dá de presente uma fé, sabe? E isso é muito interessante. Abram aí, vocês estão em casa também, Romanos 12 e o seu versículo 3 diz o seguinte: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé de Deus, da medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, foi Deus, queridos, que repartiu a fé, sabe? Foi Ele que repartiu a fé. Ele nos deu uma medida de fé, sabe? Quando era mais novo, que participava muito mais, hoje ainda continua, mas um pouco mais novo, que tinha muitos amigos secretos em escola, em trabalho, em meio da família e tal. Sempre no meio da galera tem alguém que tem mais condições do que outra. Sempre tem alguém que tem um poder aquisitivo maior. E a gente, quando faz o sorteio, fica torcendo para que aquela pessoa que tem um poder aquisitivo sorteie a gente, pega nosso nome ou nosso número. Porque a gente sabe que dali vai sair um presente bom. E eu tenho um exemplo, né, de amigos secretos que já recebi presentes. Um pouco, a gente ficou um pouco assim, poxa, poderia. E a gente fala, poxa, aquela pessoa próxima eu não quero mais não, eu quero de fulano, porque fulano tem um presente legal para me dar. Sim. Então a gente criava essa expectativa de que a pessoa que tem um poder aquisitivo maior poderia nos ajudar de certa forma. Sempre. Só que, no amigo secreto, mas só que com Deus é diferente. Deus, ele não olha para você se converteu agora e você tem um poder aquisitivo menor, eu vou lhe dar um pouquinho a fé. Você agora entrou no Evangelho, recebeu o Evangelho e ele se tornou a sua vida e agora você tem um aquisitivo maior, pronto, eu vou lhe dar uma fé grandona. Não. Ele repartiu por igual. Ele deu para cada um a medida de fé, por igual. E o fato de Deus repartir ou presentear com a fé já nos mostra que a fé que recebemos é boa. Sim. Porque Deus não vai dar uma fé, vamos usar assim um termo, fraca. Recebemos um presente de Deus. E Deus, ele vai dar para cada um aquilo que ele tem de melhor, aquilo que ele tem de bom. Deus, ele não vai dar algo fútil para alguém. Então nós entendemos que a fé que recebemos é boa. Até porque ele não faz exceção de pessoas, né? Ele vê todo mundo por igual. Não existe cor, não existe raça, não existe maior, menor, criança ou adulto. Ele depositou, como diz a palavra lá mesmo em Romanos, né? Que ele repartiu a fé para todos igual. Então só vai depender de mim e de você para poder fazer com que essa fé seja aumentada. Eu não digo nem aumentada, que ela mude de níveis, né? A gente vê muitos testemunhos de pessoas, né, que conseguiram materialmente algo muito bom. Essa pessoa era desempregada e conseguiu comprar um imóvel, graças a Deus, mediante a fé. Aquele paraplégico que não tinha mais, né, indícios nenhum de voltar a andar, os médicos já tinham, né, diagnosticado que ele seria realmente paralisado para o resto da vida. Ele, mediante uma fé, uma oração, a depender do que seja, né? Até para ele receber uma oração vai depender muito com que ele faça mudar aquela situação, mediante a fé dele. Então, se ele voltou a andar, foi porque ele tem um nível de fé. Às vezes a gente, né, se compara muito nessas coisas. Meu Deus, tal pessoa orou e foi curada de determinada doença que realmente já não tinha mais, né, jeito. Mas a gente não consegue orar por umas pequenas coisas, uma simples cólica, uma dor de cabeça. Aí volta a dizer, né, o que a palavra diz, que Deus deu a cada um a fé. Uma medida de fé por igual a todos. Então isso aí vai fazer com que eu faça com que essa fé seja aumentada cada dia mais. E geralmente eu fico pensando que essas pessoas que já começaram, né, recebendo uma cura ou uma coisa mediante a fé muito grande, não começou simplesmente por aquele sintoma ou doença ou enfermidade ou um imóvel, um material, uma bênção, né, que tinha recebido muito grande de uma hora para outra.
Vai ver que ela começou a dar coisinha assim pequena. Ah, era um pequeno ferimento, ela orou e foi curada. Ah, ela queria comprar um material que fosse muito, né, barato, falando economicamente. Então ela vai fazendo com que isso aí vai crescendo. Se ela viu ali, eu consegui comprar um sapato, eu pedi, orei com fé e consegui. Então dali ela vai tendo, né, uma noção de que o que ela pedir, em oração, claro, em concordância com o Pai e alinhado com a palavra dele, isso vai ser realizado, porque depende da minha fé. Interessante. O nosso pastor, Tiago, ele fala uma coisa interessante. Se você não tem fé para Deus te curar com dor de cabeça, você não tem fé para Deus lhe curar de um câncer. Sabe? As pessoas, elas entram às vezes no extremo, na questão de que eu tenho fé, nada vai me acontecer. Não, a questão é que se algo vier a acontecer ou bater na sua porta, você tem fé suficiente para rebater aquilo com a palavra e declarar que é curado ou que possui alguma coisa, né? Nós temos que entrar em um ambiente, entrar em um extremo onde nós não ficamos mais pedindo nada a Deus e agradecer a Deus e receber e tomar posse daquilo que Ele já depositou para que nós possamos receber. Eu estava lembrando aqui, um dia após Jesus lançar as palavras, né, contra a figueira e aquela figueira secar, Jesus disse aos discípulos o seguinte: tendes fé em Deus. E no texto grego, né, fala o seguinte, a tradução diz: tendes fé igual à de Deus. Ou seja, o mesmo tipo de fé que Deus tem. Ele repartiu uma medida de fé da mesma da dele e nos deu. Nós temos que ter o mesmo tipo de fé que Deus tem. A fé é que Ele olhar para o nada e falar: bom, haja luz. E houve luz. Ou depois de ter criado tudo, a fé de Ele olhar para a terra toda e falar: é assim, eu vou criar o homem. E soprar, lançar a palavra, lançar o espírito de vida para a vida entrar no barro, né, no homem, e se materializar uma vida em forma de homem, um Deus em forma de homem. É isso que nós temos que lançar no mundo, sabe? Não basta simplesmente você acreditar, ou você enganar às vezes a si mesmo o seu coração dizendo eu acredito. Você precisa confessar e lançar essa palavra no mundo para que isso se manifeste. E é isso que Ele espera. Sabe, às vezes eu vejo Deus e eu imagino Deus como um grande pai. Aquele pai que tem aquela mesa farta, que adora quando o filho vai em casa, que faz de tudo para que o filho se sinta bem. Eu vejo Deus dessa forma, esperando você entender esse ambiente. Que a hora que você quiser, você vai lá na mesa e você se alimenta. Que você tem total confiança que nada vai acontecer, porque o seu pai cuida de tudo. Amém. E às vezes nós temos que entrar nesse extremo desse ambiente, sabe? E enquanto eu estou falando aqui, procura aí, bem, Gálatas 2:20. Né? Então nós temos que entrar nesse ambiente de saber de que Deus, Ele cuida de tudo, independente do que aconteça. Já falei da outra vez e eu afirmo de novo, queridos, tudo que está acontecendo no mundo é uma realidade. Não podemos negar o fato do que está acontecendo, não podemos negar as coisas que estão acontecendo. Está no mundo, está aí mostrando para todo mundo, mas nós estamos aqui para poder manifestar Deus, sabe? A palavra diz que o quê? A natureza anseia, clama, aguarda pela manifestação dos filhos de Deus. E é isso que nós temos que manifestar, a paz, que excede todo entendimento. Ela se manifesta na minha vida, não é o medo que tem lugar aqui. Quem tem lugar aqui é a paz que excede todo entendimento. É o espírito da fé, sabe? Pode ler bem. Gálatas 2:20. Isso, 2:20. Estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Sabe, Paulo falando sobre isso é interessante. Ele disse: eu fui crucificado com Cristo. Agora não vivo mais, Cristo vive em mim. E ele disse: vivo pela fé no Filho de Deus. O Filho de Deus mora em mim. E a fé que agora eu vivo é por Ele. Ou seja, o mesmo poder que Deus deu a Jesus para ressuscitar mortos é o mesmo poder que opera sobre a minha vida e a sua. E o que é que eu faço para isso acontecer?
eu tomo posse, lanço isso no mundo e creio que já aconteceu. Amém. Temos que andar nesse extremo, andar nesse ambiente de que as coisas já aconteceram. E aí você vai ver se materializar. É interessante, sabe por quê? É interessante porque antes de Deus materializar o homem, ou antes de Deus materializar a luz, ou a expansão entre as terras, a criação do mundo, não foi algo que ele olhou e com um olhar criou, não. Ele primeiro lançou a palavra e depois que ele lançou a palavra, aquilo se materializou. Não ficou preso na mente dele, não ficou preso no coração dele. Ele lançou e após ele lançar, aquilo se tornou uma realidade. Então eu tenho que acreditar nas coisas antes que ela aconteça, porque quando acontecer, eu vou falar, já sabia. Por quê? Porque eu lancei a palavra e ela se tornou fruto sobre isso. Já tem convicção, né, daquilo que você creu e que você lançou, que você profetizou, crendo que aquilo ali ia ser realizado, independente do tempo, independente da estação, independente do que a gente esteja vivendo no momento. Porque às vezes a gente acha que a bênção vai chegar somente no nosso momento, né, de tristeza para poder trazer uma alegria, mas às vezes pode vir num momento de alegria e te dê mais alegria ainda, só que crendo, né, e realizando aquilo que você já utilizou a fé. Amém. Sabe, Paulo, ele não tinha a fé do tipo dele. Paulo, ele tinha uma fé igual a de Jesus. E aí eu pergunto, quantas pessoas você acham que Jesus tinha uma fé defeituosa? Não. Que Jesus tinha uma fé 80%? Não. Uma fé pela metade? Com certeza era 100%. Já que Cristo tinha uma fé 100%, ele tinha uma fé sobremodo excelente. E Paulo, ele tinha uma fé desse tipo e Cristo espera que nós tenhamos do mesmo modo. Não podemos nos deixar fraquejar, queridos. Ou nos deixar ser interceptados pelas coisas que acontecem no mundo. É uma verdade, é uma realidade. Mas isso não pode sobressair a verdade do que a Bíblia diz. De modo nenhum. Isso não pode sobressair. Sabe? Algo interessante é em Romanos 12. Eu acho que eu já li isso, né? Aqui em cima. Você falando assim, né? De que aquilo ali vai ser porque a palavra está dizendo. E a gente sabe que a palavra de Deus ela é imutável, né? E a gente sabe que aquilo que nós temos aqui vai acontecer independente do que a gente esteja vivendo, né? Porque ela é a convicção concreta de tudo que a gente vive. Né? Verdade. É a verdade verdadeira. É muito interessante. Algo interessante em Romanos 12 diz que Deus ele repartiu cada um a medida da fé. E não uma medida de fé. Quer ver? Voltamos lá rapidinho, só o começo diz: pois pela graça me foi dada a todos vocês, ninguém tem de si mesmo conceito, tal. E a parte B: de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu, ou seja, não foi uma medida de fé, termos selecionados, foi a medida da fé. Um exemplo, se é 100%, eu vou lhe dar 100%, sabe? E aí eu lembro quando eu era pequeno, minha mãe tinha o costume de fazer frango no final de semana, e eu ficava injuriado porque eu comia as asas. E meu pai, ele comia o peito e as coxas, eu ficava muito chateado com isso. Porque eu ficava questionando que meu pai pode comer ou não, se eu também sou homem. Na época eu pensava assim, né? E continuo pensando. Mas hoje, olha a questão. Eu ficava questionando a minha mãe porque ela não dividia igual. Hoje eu entendo, trabalhista e tal, por aí vai. Mas naquela época eu ficava questionando isso. Porque ela não dividia as coisas por igual. E eu tinha que comer as asas e meu pai comia a coxa. E só que com Deus não é dessa forma. Deus ele repartiu a medida da fé. Não foi uma medida de fé, né? 3 medidas de fé para ele, 10 medidas de fé para ele, 5 para ele. Não, a medida de fé é essa. Você aceitou, você é salvo, tome aqui. A porção foi completa para todos. Amém. Né? Sabe? E isso é muito interessante. As pessoas fazem com a sua medida dependente de cada um. Deus ele lhe deu a medida. Mas como Tati até falou aqui há alguns minutos atrás, ele lhe deu a medida, mas depende de o que você vai fazer com a sua medida. É como aquela parábola dos 10 talentos.
sabe? Não tava pensando não. Alguém recebeu o talento, os 2 talentos multiplicou, 3 talentos multiplicou, 5 talentos multiplicou, mas alguém recebeu um, escondeu. E aí quando chegou o dia de prestar conta, tentou questionar, tentou passar panos quentes, mas não houve isso, sabe? Então você tem que, ele vai lhe dar a medida, ele já lhe deu a medida e você tem que trabalhar em cima disso. Ele não lhe deu algo pequeno, ele lhe deu algo necessário, sabendo que com isso você vai fazer coisas grandes e maravilhosas. Amém. Neste tempo. Sim. Você vai lançar palavras para este tempo, sabe? A segunda Depende coisa, com que você vai alimentando esta fé, né? primeiro, 2 coisas interessantes. Primeiro, você tem fé. Isso você já tem que entender. Você tem fé. Segunda coisa, ela é boa, porque foi Deus que lhe deu. Amém. E ela é poderosa, Amém. porque o mesmo poder que operava em Jesus para ressuscitar os mortos opera sobre nós, sabe? Ela não é como você está galgando ou procurando a fé. Não. Ela já está dentro de nós, sabe? É como você procurar uma bomba para que algo se manifeste, o poder flua. É como ficar ali ansioso, só esperando você ativar aquela fé e começar a andar no extremo que Deus quer que você ande. Quer ver uma coisa? Volte pro texto acima, né, que eu acabei de falar de Lucas, no capítulo 17, versículo 5, no começo da ministração. Olha o interessante, a gente voltar para esse texto. O versículo 6, Lucas 17, versículo 6, diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Você já viu um grão de mostarda? Eu já vi por imagens, mas ele é menor do que um grão de arroz. Um grão de mostarda, ele é menor do que um grão de arroz. Ele é muito pequeno. Jesus pega um dos menores grãos para ilustrar e dizer que uma fé desse tamanho tem um poder de impacto enorme. Ele fez algo inverso. Um comparativo até intrigante na nossa mente. Ele pegou algo pequeno, uma das sementes menores do mundo, para mostrar para os discípulos e dizer: se vocês tiverem a fé desse tamanho, vocês poderão fazer algo impactante. Vocês poderão mover uma montanha. Ou seja, vocês poderão fazer coisas que pessoas irão ficar: nossa, ele conseguiu tirar essa moreira daqui. Coisa, né? Se ele conseguiu tirar essa moreira, se arrancar daqui e plantar e se lançar no mar, se tiver uma fé do tamanho de uma mostarda. Foi isso que ele disse, sabe? E ele fala de um impacto enorme e tal. E isso me lembra a passagem da mulher cananeia, que pediu a Jesus para curar a sua filha que estava possessa. E ela disse: não é bom, e o Senhor disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, né? E ela disse: sim, Senhor. Porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa do dono, sabe? Indiretamente, ela estava dizendo que uma migalha já era suficiente para curar a filha dela. Não precisava do pão todo. Só uma migalha. É a mesma coisa que Jesus disse aos discípulos. Até uma pequena fé pode fazer grandes coisas se ela for aplicada corretamente. Agora, se você for ler o contexto todo, você verá que Jesus estava falando e ensinando sobre perdão, nesse Lucas 17. E foi aí que eles pediram para que o Senhor aumentasse a fé deles, quando ele estava falando sobre as questões do perdão. Sabe? O que traz resultado sobre a nossa vida não é a quantidade que aumentamos, mas sim a quantidade que diminuímos. Tá? Vamos ler lá em Gálatas 5, versículo 6. Diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Sabe?
Se alguém não anda em amor, mesmo que esteja agindo em fé, a sua fé não vai funcionar. Então, nós não precisamos pedir para aumentar a fé. Nós temos que pedir para diminuir o ódio, a raiva, o rancor, a amargura. É isso que nós temos que pedir para diminuir. Nós temos que diminuir isso. Não é aumentar a fé. É diminuir esses efeitos que com uma pessoa com esses sentimentos não tem como o amor operar através da fé. Não tem condições. Diminuindo isso, a fé se sobressai, né? Porque a pessoa vai tirar aquilo que amarra e vai lançar aquilo que realmente deve evoluir, que deve crescer. Quando essas coisas diminuírem, então a fé vai fluir pelo amor naturalmente. Eu estava lembrando uma coisa muito interessante sobre o perdão. Não é, claro, você esquecer, é você se lembrar se tem nenhum tipo de efeito. Eu fui mordido por uma abelha. E eu lembro que foi mordido por uma abelha, mas hoje não me causa mais dor. Por quê? Porque na hora que ela me mordeu, eu consegui arrancar o ferrão. Mas enquanto eu não tirei o ferrão, ficou ali latejando. Ó. Não é eu esquecer que a abelha me mordeu. Por quê? Porque eu consegui tirar o ferrão e a dor não me traz mais lembrança da abelha. Mas eu lembro que eu fui mordido. Sim. Perdão é você se lembrar. Você pode se lembrar, mas isso não vai lhe trazer nenhum tipo de dor, porque o amor opera em você através da fé. Talvez se ela tivesse ficado com o ferrão enraizado na sua pele, hoje você estaria sentindo ainda dor. E isso traria uma memória ruim, né? Mas se você tirou e lançou fora, é o que eu digo, sobressai o que vem de bom. Eu ia ficar dizendo, da Bahia, tá vendo? Meu braço tá doendo, foi aquela abelha que me mordeu. Mas quando ela me mordeu, eu fui, tirei o ferrão e doeu por um tempo e depois passou. Hoje eu lembro que ela me mordeu, mas não sinto nenhum tipo de dor. A mesma coisa sobre o perdão. Quando acontecer qualquer tipo de coisa, isso vai ter que virar experiência. Quando alguém falar comigo, pô, a abelha me mordeu, ai meu Deus, eu vou morrer. Calma, rapaz, a abelha me mordeu, eu tirei o ferrão e passou. É verdade. Já serve de experiência para outros. Né? Quando acontecer qualquer situação na vida nossa ou de alguém que alguém vir todo desesperado falar, teremos experiência para dizer, também já passei por isso. E o amor de Deus que opera em minha vida me fez lavar qualquer tipo de mágoa, de raiva, de amargura, de tudo aquilo que fazia. Então, queridos, aprenda nessa noite, ou nessa manhã ou à tarde, dependente da hora que você está vendo esse vídeo. Aprenda isso. Você tem fé, e a fé que opera em você, ela é poderosa. Amém. Tudo, aprenda isso agora que eu vou dizer. Eu acho interessante porque às vezes descem umas coisinhas automático. Tudo que você precisa está na sua boca. A sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida material, a sua vida física e espiritual, a sua saúde em si, tudo que você precisa está na sua boca. Amém. Amém. Só está esperando que você lance a palavra em conjunto com a palavra de Cristo para que qualquer tipo de problema seja solucionado, porque ele disse que se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, eu tenho que estar em Cristo e as palavras dele no meu coração, pedireis o que quiseres e isso será feito. Amém. Acredito nisso, né, querido? Acredito nessa palavra, queridos. Não acredite no que eu estou falando, se você não quiser. Diz a palavra, crie, por isso falei. Aleluia, eu pensei nisso agora. Não adianta a gente somente crer. A gente precisa também expressar isso, né? Paulo disse, crie, logo por isso falei. É isso mesmo, querido. Você tem que acreditar e falar. Mas eu falei, tem 2 dias, não aconteceu. Continue falando. Eu falei, tem não sei quantos dias, não aconteceu. Continue falando. Não é o tempo que você fala, é você crer. E o crer não tem um tempo determinado. O crer é você persistindo, acreditando, até ver aquilo se materializar, sem questionar e sem duvidar. O que às vezes faz a pessoa, às vezes, atrasar até mesmo o pedido que ela fez em fé, é justamente essa ansiedade, a dúvida, né? Que vai passando com o decorrer do tempo, aquilo ali não vai se realizando, aí parece que a fé vai diminuindo. Porque outras coisas tomou o lugar que era para poder aquela chama estar acesa, manter a chama acesa, né? Imagine se o nosso pai da fé, né, mais conhecido como Abraão, não tivesse crido
né, que ele teria o filho da promessa. E demorou anos, não foram dias. Tem pessoas que fazem um pedido a Deus, né, e quer que em 2 meses, né, isso se realize. E às vezes não é assim. Às vezes a gente não está preparado. Às vezes a gente não sabe se a gente vai continuar em fé ou na carreira com Cristo se a gente receber, né, aquilo. Independe de ser bênção, independe de ser algo material, de ser algo espiritual, né? Mas a gente tem que manter a nossa fé acesa. Pediu, não recebeu ainda, agradeça. Agradeça, porque também é um ato de fé. É gratidão. Verdade. E eu tava lembrando aqui agora. A gente vai se empolgando e a palavra vai germinando e vai brotando. Quando o anjo foi falar com Maria e disse que ela teria um filho, ela questionou e falou assim: "Mas gente, eu sou virgem, eu nunca me deitei, nunca conheci um homem, como é que eu vou ter um filho?" Aí o anjo disse: "Você lembra o que aconteceu com sua prima Isabel? Isabel era estéril e teve um filho." Ou seja, ele deu a ela uma imagem, uma referência, um exemplo para ela conseguir materializar isso na mente dela. Como aconteceu com ela, pode acontecer comigo. Ele disse: "Se você crê, tudo é possível ao que crê. Para Deus tudo é possível." Qual é o nosso papel? Crer. O nosso papel é crer. O de Deus é realizar o impossível, mas o nosso é acreditar que Deus pode fazer isso. Amém. Tá certo? Então fica essa palavra nesse dia, que ela possa germinar o seu coração. Amém. Eu queria falar com você outro assunto agora que também é muito importante, que é sobre a questão de dízimos e ofertas. Para os que são membros e para os que não são membros da IBECA Pernambués e queira colaborar e queira ajudar, vai estar disponível o número da conta, porque a quarentena chegou, o mundo deu uma reviravolta, mas as dívidas continuaram. Precisamos honrar com os nossos pagamentos de aluguel, água, luz, todas as contas em si, que todo mês já temos... as contas fixas, né? Que todo mês já temos que nos desdobrar um pouco para poder manter o compromisso, né? Honrar a palavra que firmamos com o proprietário. E da mesma forma, a quarentena chegou, mas as dívidas ficou. Da mesma forma, nós pretendemos sim honrar e continuar mantendo a palavra firmada do acordo que foi feito. Então, você que se já estiver disponível, eu creio que Deus já está disponibilizando o seu coração para poder ajudar. Estará aí o número da conta para que possa fazer o depósito. Quem não quiser fazer o depósito, quiser entregar em mãos, pode chamar no chat que a gente responde e consegue mobilizar uma maneira para que você possa estar ofertando e dizimando na casa do Senhor da forma que você achar interessante, tá ok? Então fica com Deus. Amém. Nós vamos agora encerrar com uma oração e que essa palavra possa germinar em seu coração e trazer frutos muito bons para o reino, certo? Amém. Pai, queremos orar a Ti. Obrigado por esta ministração, obrigado por essas palavras que fomos aqui firmados em nosso coração. Amém. Que elas possam solidificar a nossa casa na rocha. Amém. Nós falamos aqui sobre a fé, nós falamos aqui sobre as questões de desenvolver a fé e nós temos que estar sempre ouvindo sobre fé, Amém. ouvindo sobre cura, ouvindo sobre Jesus Cristo, para que mantenhamos a chama acesa no nosso coração. Que o Senhor possa abençoar-nos a cada dia, o lar da pessoa que está ouvindo isso, possa manifestar a paz, que aonde exista medo, que seja retirado e a paz que excede todo entendimento possa dominar as mentes, os corações e os lares. Que a alegria do Senhor, que a nossa força possa ser a força de todos que estão ouvindo todos os dias firmados na palavra. Amém, então amém. Que eles possam levar essa palavra para as suas casas e seus lares e crer que em Deus tudo é possível. Amém. O papel dele é fazer, o nosso papel é crer que Amém. ele fará. Então obrigado e te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Até Amém. a próxima. Lembrando que nós temos nossos cultos terça, quinta e aos domingos. Se inscreve no canal, compartilha com a família. Todos precisam ouvir essa palavra da fé que a IBECA Pernambués leva. Tá ok? Amém. Um abraço. Se mantenha em fé. E até a próxima.